queridos do Preparatório San Diego, tudo bem com vocês? Voltando aqui a falar sobre o assunto de reprodução, fecundação e métodos contraceptivos. Nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre mais fecundação e métodos contraceptivos. Então essa é a parte 2 do nosso vídeo de fisiologia animal que trata do assunto de reprodução. Então o que seria o processo de fecundação? Nada mais é do que o encontro do espermatozoide com o óvulo. E o espermatozoide ele consegue romper ali a paredinha do óvulo jogando seu material genético lá dentro. E isso só é possível graças a uma estrutura bem específica, com uma função bem específica que o espermatozoide tem na cabeça dele, que é chamada de acrossoma. E esse mesmo acrossoma ele é produzido lá nas células, lá dentro das células, numa organela chamada complexo de Golgi. Então esse acrossoma vai permitir que o espermatozoide ele penetre na parede do óvulo. E se a gente olhar bem para a imagem, ó, a gente tem o acrossoma, a cabeça do espermatozoide, e na base da cauda a gente tem o quê? Mitocôndria. Para que essa mitocôndria está ali? Porque ele vai precisar bater o flagelo, ele precisa nadar bastante. Se ele precisa nadar, ele precisa de energia. Se ele precisa de energia, ele precisa também de glicose. Como é que ele vai conseguir isso? Essa glicose está presente ali no sêmen, tá? Naqueles líquidos ali. E se você parar para pensar, a mitocôndria que você possui, ela não veio do seu pai, ela veio da sua mãe. Porque a mitocôndria do seu pai ela se perdeu. Tá? Ela estava no espermatozoide, a única função dela era o quê? Fazer com que o flagelo batesse. O espermatozoide encostou, utilizou do acrossoma, liberou o material genético dentro do óvulo, aquela parte que ficou para fora ela se desintegra. Então você vai ter ali duas células germinativas, que a gente chama de células N, porque possui metade da quantidade de característica genética, por isso que a gente fala que metade veio do pai e metade veio da mãe, formando uma célula 2N, que já são aquelas que possuem o quê? Os 23 pares de cromossomo, ou seja, os 46 cromossomos. O espermatozoide ele possui 23 cromossomos e o óvulo possui 23 cromossomos. Quando você junta esses dois, você tem o quê? 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Cromossomos esses que vão ser responsáveis por conter o nosso DNA. Ou seja, todas as características que a gente tem, tudo que a gente vai expressar durante a nossa vida, desde proteínas até uma característica genética mesmo de alguma doença ou algo do tipo, vai estar presente nos nossos cromossomos, no nosso DNA. E não tem como falar sobre fecundação, que é esse processo de encontro do espermatozoide com o óvulo, sem falar do processo de quê? De desenvolvimento embrionário. Então a gente tem aqui um processo bem explicadinho, olha lá. Após de 9 a 16 horas após a ovulação, o óvulo está lá, todo bonitinho, pá. No momento da fertilização, ou seja, dentro de 24 horas, você tem o espermatozoide encostando lá e liberando seu material genético, onde você vai formar o zigoto, que é a primeira célula viva, tá? Daquele novo indivíduo. Então ali dentro você vai ter o quê? A fusão do material genético. E é o que você vê ali, que a gente chama de cariogamia, que é a união daqueles pronúcleos, que são núcleos reduzidos, formando o quê? O núcleo como a gente conhece. E aí sim a gente tem um zigoto totalmente formado. Tá? E a gente fala que é a primeira clivagem. Depois, e essa célula primária, tá, com esses 23 pares de cromossomo, elas vão fazer mitoses sucessivas até você se tornar um indivíduo adulto. Estágio de 2 células. Então, após 36 horas da fecundação, 2 células. Após 48 horas, você tem 4 células. 60 horas, 8 células. 72 horas, você já tem ali de 16 a 32 células. A gente já chama aquela estrutura ali de mórula. E é por isso que a pílula do dia seguinte geralmente só funciona até 72 horas. Por que eu digo isso? Porque a partir das 72 horas, ela pode não conseguir mais fazer o efeito desejado. Então tem lá, se for até 24 horas depois da relação sexual, 90 e poucos por cento de eficácia. Se for 48 horas depois, vai reduzindo, tá? Porque chega um momento que ela não consegue mais agir naquela estrutura. Então, lá pelo 4º ou 5º dia, você já vai ter um embrioblasto de células germinativas do embrião. Então, você já tem diversas células ali, você já tem um aparecimento lá de folhetos embrionários. Tá? Você tem a região ali, dá para ver na imagem, você tem a região mais escurinha, dentro a região mais clara, e você tem aquelas células roxinhas ali. Então, o que acontece?
essa região mais de fora ali, ela vai servir para quê? Para fazer o processo de nidação, ou seja, de colar lá no útero. Então, quando a gente olha para cá, ó, nidação de 8 a 14 dias, o que você tem? Aquelas células vermelhas que eu falei para vocês mais de fora, colando ali na parede do útero. Tá? E aquelas células roxinhas, você vai ter a continuação do desenvolvimento do embrião. E qual a importância dessa nidação que acontece ali? Então, a gente tem a formação dos anexos embrionários. Tá? A partir dessa nidação, que são ele amnion e corion, que vão se desenvolver juntos, e a gente tem o saco vitelíneo. Qual a função do amnion e do corion? O amnion ele vai gerar ali ele vai gerar um líquido dentro dele, que é o líquido amniótico, que vai ajudar a proteger aquele embrião contra choques mecânicos. E também vai permitir com que o bebê se movimente lá dentro. Então, quando ele começar a dar os chutinhos, quando ele começar a virar de cabeça para baixo e tudo mais, ele só é permitido isso por conta que ele está preenchido no meio líquido. Então, ele consegue ter essa movimentação muito facilitada. Então, o corion ele vai gerar o quê? A placenta. Ele consegue penetrar ali, ele tem uma ligação muito grande com a parede do útero, e ele consegue ter uma comunicação ali do corpo do bebê com o corpo da mãe. E com isso ele vai formar ali uma estrutura chamada placenta. Tá? E por último a gente tem o saco vitelíneo, que lá no começo da formação do embrião, enquanto ele não tem um coraçãozinho funcionando, ele vai ter a função de circulação sanguínea. Então você tem a formação de todas essas estruturas ainda lá pelos 8 a 20 dias depois da fecundação. Então é um processo assim bem rápido se a gente parar para pensar o tanto de coisa que acontece aí. E aqui a gente tem mais um esqueminha, desde a ovulação, passando ali aquele ovócito foi captado pelas fímbrias, foi fecundado, e aí você tem as primeiras divisões celulares, até chegar ali no trofoblasto, onde você vai ter a nidação, a formação dos anexos embrionários, e aí depois da nidação você tem ali o desenvolvimento dos anexos embrionários, e depois aquele bebê ele só vai se nutrir e crescer cada vez mais até chegar aos 9 meses, onde você tem o parto ali com a saída daquele bebê lá do útero. E aqui a gente tem algumas imagens. Ó. A gente tem o ovo, tá? Que seria o zigoto. A gente tem o blastocisto, que sai ali pelos 5 dias. Pelas 4 semanas a gente já nota ali um esboço de cabeça e dos membros, mesmo que não pareça muito ainda. Tá? Lá pelas 6 semanas, olha a diferença. De 2 semanas o que aconteceu? Você já tem uma caracterização maior da cabeça, tá? Você já nota o coração com volume bem alto, se a gente olhar ali para aquela imagem, a gente vê uma protuberância na região do peito, tá? E o embrião ele fica suspenso numa camada cheia de líquido, que justamente é o líquido amniótico. Lá pelas 8 semanas, o que a gente já tem? O embrião já dobrou de tamanho, já está com 3 centímetros. Então os órgãos já estão se expulsando e se posicionando. Então você já começa a ter ali um ensaio de alguns órgãos já aparecendo, né? E nota-se o que? A placenta e o cordão umbilical, que é por onde o bebê vai se nutrir. Então por aí, daí para frente só deslancha. Na 20ª semana já está com 10 centímetros, então o feto continua com uma grande cabeça, né? E nota-se o que? O aparecimento do pescoço e os órgãos sexuais já estão completos. Então nessa fase você já consegue ver o sexo do bebê. Lá pela 28ª semana o bebê já está com 36 centímetros. O bebê ele já não tem muito espaço para se estender dentro daquela bolsa amniótica. Ele fica meio curvadinho. Tá? Os pulmões e a circulação pulmonar já estão desenvolvidos. Tá? Desde a 16ª semana o bebê já está com o sistema excretor funcionando. Tá? Então ele já urina dentro da própria bolsa em que ele está. A urina dele é basicamente feita só por água, porque ele não precisa ele não tem muitas excretas ali para liberar. E lá pela 40ª semana ele já está pronto para enfrentar o quê? O meio externo. Então encerramos a parte aqui do sistema reprodutor, que foi desde o conhecimento da anatomia e fisiologia até o final do período embrionário, e entramos aqui nos métodos contraceptivos, que são métodos utilizados para evitar gravidez indesejada ou doenças ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. E a gente tem alguns métodos. A gente tem métodos de barreira, métodos comportamentais, métodos químicos e métodos cirúrgicos. Então, falando dos comportamentais, o que a gente tem? Abstinência sexual, que a pessoa não faz mesmo. Tá? Então, se ela não faz, ela nem engravida e nem pega doença sexualmente transmissível. Tá? Tem o método da tabelinha, que não é muito indicado porque ele tem muitas falhas ali,
como eu falei para vocês, as mulheres possuem menstruação irregular, geralmente, então fica meio difícil você contar ali, saber a janela em que ela vai estar fértil, então você só pode ter relações sexuais fora dessa janela para você não engravidar, e é um método que não protege contra as doenças. E tem o coito interrompido, que essa daí é a mais furada de todos. É o ato do homem retirar o pênis antes de ejacular e ejacular fora do corpo. Cara, só o primeiro líquidozinho que já sai para lubrificar, você já conseguiria engravidar a mulher. Então não faz tanto sentido assim só tirar na hora que for ejacular, porque ela já pode ter engravidado ali e você nem percebeu. Né? Então são métodos assim meio que falhos. Né? Quando a gente fala dos métodos de barreira, são aqueles que usam impedimento físico para que não ocorra de jeito nenhum o contato entre os gametas, espermatozoide e óvulo. Nesse caso, o preservativo, masculino e feminino, ele impede a transmissão de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, o que a gente tem aí? Preservativo masculino, preservativo feminino, o diafragma, que é utilizado em associação com espermicida. Só que o diafragma ele é colocado lá dentro. Tá? Você pode ver ali na imagem, ó, lá dentro do canal vaginal, lá na cervix. A gente tem os métodos hormonais, né, que eles utilizam aí hormônios para que não ocorra a liberação dos óvulos, ou para que não ocorra a fecundação, ou para que não ocorra a anidação. Quando a gente fala aí da pílula do dia seguinte, ela impede que ocorra a anidação, ou seja, ela impede que aquele embrião, aquele zigoto, se fixe lá na parede do útero. Métodos aí que impedem a liberação da ovulação, a gente tem, da liberação dos óvulos, a gente tem os anticoncepcionais, onde você vai ter ali dosagens de hormônio que vão alterar ali o seu ciclo ovariano, impedindo com que você libere os óvulos. A gente tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino, esse pode ser de sintético ou de cobre, e ele tem que ser colocado por um profissional da saúde. Apenas um ginecologista pode implantar o DIU em uma mulher. E ele vai funcionar aí alterando ali a anatomia feminina, impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo, impedindo a nidação. E temos os métodos cirúrgicos, no caso da vasectomia e no caso da laqueadura. Na vasectomia, o que acontece? A gente corta ali os ductos deferentes. Então, se a gente parar para pensar, o testículo está intacto. Se você olhar para a imagem de novo, você vê aquele vasos sanguíneos, onde o hormônio é produzido dentro dos testículos. Onde que esse hormônio é liberado? Nos vasos sanguíneos, na corrente sanguínea. Então, não tem relação nenhuma entre fazer vasectomia e perder o libido, digamos assim, o apetite sexual, o desejo sexual, porque a única coisa que você impede é que o espermatozoide saia do corpo, mas o hormônio ele continua sendo produzido da mesma forma. Tá? E no caso da laqueadura, você tem ali o corte, tá, das trompas de falópio, ou seja, não vai ter como o óvulo passar e sofrer ali a fecundação, então não consegue engravidar. Galera, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção. Existem alguns outros métodos contraceptivos, como os adesivos, como as injeções, mas esses são mais ligados ali aos métodos químicos, tá? Mas aí se ficar alguma dúvida, se vocês tiverem alguma curiosidade, a gente tira essas dúvidas aí e fala sobre essas curiosidades na nossa aula do Zoom. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.